Olá, tudo bem? Preparados para mais uma história? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Você já ouviu falar em uma festa chamada Halloween? E você sabe o que se comemora no Halloween e onde surgiu isso? O Halloween surgiu entre um povo chamado Celta, na Irlanda. No dia 31 de outubro, os celtas celebravam a Festa dos Mortos. Naquela noite, alguns homens que adoravam deuses falsos faziam sacrifícios de prisioneiros e animais. Esses animais eram jogados vivos em uma fogueira para agradar o Deus da morte. Eles ainda invocavam esse Deus para fazer adivinhações e saber o futuro. Que coisa horrível! Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Em Deuteronômio 18, 10 a 12, diz assim: Não se achará entre ti nem adivinhador, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Viram só? Fazer esse tipo de prática, fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. Essa festa foi se espalhando por vários lugares, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, o Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas e é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má, monstros, vampiros, coisas que desagradam a Deus. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. Nós precisamos confiar tão somente no Senhor e não nos envolvermos com essas festas, com essas comemorações que não agradam a Deus. Você já deve ter visto também aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Mas sabe de uma coisa? O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. E Deus quer que nós confiemos nele e que a gente não busque poder em coisas mágicas, porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Mas o morcego também é símbolo do Halloween e ele está associado à escuridão e às trevas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há escuridão, não há treva nenhuma. Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Uma abóbora iluminada e com uma aparência horrível. Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada, que Jack, um homem muito mau, morreu e ele ficou andando pela escuridão. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador.
Muitas pessoas também acreditam que no Dia das Bruxas, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, ficam andando pelas ruas. Mas eu vou ler para você um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo está dizendo que quando alguém morre, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, essa história de que o espírito da pessoa fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas, isso é mais uma mentira do Halloween. Sabe de uma coisa? O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se ele já é o seu Salvador, então você não pode se envolver com essas coisas. Você precisa escolher agradar a Deus. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração, porque você precisa crescer em Deus. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. Em Filipenses 4:8 está escrito: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não foi perdoado pelo Senhor. Por isso, não consegue viver longe do pecado. Pecado é desobediência contra Deus. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Pois é. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando, porque está mentindo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta do nosso Criador. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Talvez você mente, fala nomes feios, ouve músicas que desonram a Deus, briga e tantas outras coisas. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito em tudo que faz. Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. E nós podemos ver isso em sua palavra, no Salmo 115:3, que diz assim: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus está no céu, e lá no céu não entra pecado. Somente aqueles que foram perdoados pelo Senhor. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? Ele mesmo nos dá a resposta. Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para lavar toda a sujeira do nosso pecado. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está.
Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador para viver eternamente no céu. Você crê nessas verdades? Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado, porque ele garante te perdoar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Somente o Senhor Jesus pode perdoar o nosso pecado. Você pode falar com o Senhor agora mesmo, aí onde você está, pedindo que Ele entre no seu coração e tire toda a sujeira do pecado. Se você fizer isso, você terá uma nova vida. Você terá uma vida longe do pecado. Sabe por quê? Porque Deus vai ajudá-lo a viver de maneira que o agrade. Afinal de contas, Deus quer que nós façamos coisas boas, coisas que nos trazem alegria, mas que ao mesmo tempo nos aproxime de Deus. Não basta apenas fazermos coisas que nos alegram, mas que sejam coisas que alegrem o coração de Deus também. Então, lembre-se, o Halloween, com todas as suas coisas assustadoras, é algo que não agrada ao Senhor. Por isso, Halloween ou Dia das Bruxas, tô fora. E você? Você gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!